Cuidado, velho! Rosnou um dos adolescentes, esbarrando de propósito no Sr. Arthur Green, de 90 anos, fazendo-o tropeçar na calçada e cair na rua movimentada. Buzinas soaram. Arthur, um veterano condecorado de 3 guerras, recuperou o equilíbrio bem a tempo. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma raiva fria e repentina. Os adolescentes apenas riram, batendo as mãos em comemoração enquanto se afastavam com orgulho. 20 minutos depois, ainda rindo num beco próximo, a entrada do beco foi de repente bloqueada por 2 figuras altas com uniformes de gala dos fuzileiros navais, seguidas pelo som firme e ritmado de botas marchando. Se você acredita que respeito aos idosos, especialmente nossos veteranos, é inegociável, digite honra abaixo. Arthur Green viveu 90 anos, e a maioria deles foi dedicada ao serviço. Ele se alistou ainda menino, mentindo sobre a idade para lutar na Segunda Guerra Mundial. Continuou servindo na Guerra da Coreia e fez uma missão no Vietnã antes de finalmente se aposentar como mestre-sargento artilheiro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Seu pequeno apartamento era cheio de lembranças, fotografias antigas, elogios de serviço e uma caixa com suas medalhas. Ele nunca usava as medalhas, mas as guardava com carinho. Eram lembranças dos homens com quem lutou e dos sacrifícios feitos. Seu corpo agora era frágil, seus passos lentos, ajudado por uma bengala de madeira. Mas seus olhos ainda tinham o olhar firme e direto de quem já enfrentou a morte sem piscar. Ele levava uma vida calma, quase sempre sozinho, com seus dias marcados por caminhadas ao parque e visitas à biblioteca. Não pedia muito, só um pouco de paz, um pouco de respeito. Naquela tarde, fazia sua caminhada de costume, indo até a padaria buscar seu doce semanal, uma única bomba de chocolate, quando viu um grupo de adolescentes. Eram rostos conhecidos. Os mesmos 5 garotos, sempre por ali, entediados, fazendo pequenas bagunças ou incomodando quem passava. Arthur geralmente os evitava, não por medo, mas para não se envolver em confusão. Mas hoje, eles estavam no caminho, bloqueando a calçada estreita em frente à padaria. Sentados num banco, com as pernas esticadas, obrigavam os pedestres a pisar na rua. Arthur se aproximou, planejando pedir com gentileza para abrirem espaço. "Com licença, rapazes", começou ele, a voz rouca pela idade. "Será que posso passar um velho soldado aqui?" O que parecia ser o líder, um jovem alto, com um boné virado para trás e um olhar de desprezo, olhou Arthur de cima a baixo, sem respeito. "Um velho soldado, é? O que é você? Uns 100 anos." Seus amigos riram. "Só quero ir até a padaria", disse Arthur, ignorando a piada, apoiando-se na bengala. "Se não se importarem..." "Importar?" O jovem repetiu zombando. "É, a gente se importa. Esse é o nosso banco, vovovó. Vai por outro caminho." Ele esticou ainda mais as pernas, bloqueando completamente a passagem. Outro garoto falou: "Talvez você devesse ir para casa tirar um cochilo antes de cair no chão." Arthur sentiu uma velha raiva crescer por dentro, daquelas que não sentia havia anos, mas manteve a calma. "Não precisa ser grosseiro, filho. Só estou pedindo um pouco de educação." "Educação?" O líder zombou. Levantou-se, agora bem mais alto que Arthur, claramente tentando assustá-lo. "Quer respeito? Mostre respeito aos seus superiores." Então, ele fez algo cruel e inesperado. Quando Arthur tentou passar por ele, o jovem colocou o pé para fazê-lo tropeçar. Ao mesmo tempo, deu-lhe um empurrão forte no ombro. "Cuidado, velho!" ele gritou enquanto Arthur perdia o equilíbrio e tropeçava para fora da calçada alta. Sua bengala voou da mão quando caiu com força, mas, felizmente, ainda de pé, no meio do tráfego. Buzinas berraram. Um carro desviou bruscamente para não atropelá-lo. Arthur, com o coração disparado, correu de volta para a calçada. Seus reflexos antigos ainda funcionavam. Os adolescentes apenas caíram na risada, apontando para ele e se divertindo com o quase acidente. "Olha ele dançando!" gritou um. "Deve ter aprendido isso na guerra." Eles se cumprimentaram com tapas nas mãos.
Mas, ao verem alguns olhares furiosos de pedestres que testemunharam tudo, saíram andando calmamente para um beco próximo, ainda rindo, deixando Arthur abalado e humilhado à beira da rua. Uma senhora gentil correu para ajudá-lo a pegar a bengala e garantir que ele estava bem. "Aqueles garotos horríveis!" ela exclamou. "Você está machucado, querido?" Arthur, embora seu quadril doesse por causa da queda e sua dignidade estivesse muito abalada, conseguiu forçar um sorriso fraco. "Sou assustado, senhora. Obrigado pela sua bondade." Ele se sacudiu, suas mãos tremendo um pouco. A crueldade casual, a total falta de respeito doía mais do que qualquer dor física. Ele já tinha enfrentado inimigos que mostravam mais honra do que aqueles garotos. Ele pegou sua bengala, o riso dos adolescentes ainda ecoando em seus ouvidos. Ele desistiu do eclair. O apetite tinha sumido. Só queria ir embora. Mas quando virou para partir, algo o impediu. Não só a dor no quadril, mas um instinto antigo, profundo. Ele era um fuzileiro. Fuzileiros não ignoram um ataque sem motivo, nem aos 90 anos. Ele não ia enfrentá-lo sozinho. Seus dias de luta já haviam passado, mas havia outros meios. Ele conhecia o bairro, sabia que aquele beco onde sumiram terminava num pátio fechado atrás de um armazém velho, ponto comum de encrenqueiros. Também lembrava de outra coisa. O posto de recrutamento dos fuzileiros ficava a 2 quarteirões, e o sargento-chefe de lá, um jovem durão chamado Gunny Miller, tinha grande respeito pelos veteranos, especialmente os antigos da Guerra da Coreia. Arthur o conhecera num evento do VFW. Procurou seu velho celular simples. Não tinha o número direto de Gunny Miller, mas tinha o do posto. Discou, seus dedos agora surpreendentemente firmes, uma calma fria se instalando. Recrutamento dos fuzileiros, Sargento Peterson falando. "Em que posso ajudar?" "Sargento Peterson?" disse Arthur, voz baixa mas firme. "É o Sargento Mor Arthur Green, reformado. Preciso falar com o Gunny Miller. É urgente, envolve desrespeito ao uniforme e agressão a um velho fuzileiro." "Local?" "Beco atrás do velho depósito, esquina da Elm com a 3ª. Houve uma pausa, então a voz de Peterson ficou mais firme. "Sargento Mor, aguarde. Conectando com Gunny Miller agora." Um clique no telefone e a voz direta de Gunny Miller entrou na linha. "Gunny Miller, quem fala?" "Gunny, é Arthur Green, Sargento Mor reformado." "Sargento Mor Green, senhor. O que posso fazer?" O respeito na voz de Miller foi imediato e absoluto. Arthur explicou tudo de forma rápida e clara. A calçada bloqueada, os insultos, o empurrão para o tráfego, os garotos escondidos no beco sem saída, sem exageros, sem pedir vingança, só os fatos. "Eles desrespeitaram o corpo, Gunny?" finalizou Arthur, calmo, "e colocaram um dos nossos em risco por piada." Silêncio do outro lado. Então a voz de Gunny Miller, fria como gelo. "Sargento Mor está ferido, senhor?" "Abalado e um pouco machucado, mas funcional, Gunny." "Entendido. Elm com 3ª, certo? O beco atrás do armazém. Quantos eram?" 4 ou 5 jovens, uns 15, 16 anos. "Considere resolvido, Sargento Mor", disse Gunny Miller, voz dura com fúria controlada que Arthur conhecia bem. "Fique longe do beco. Vamos orientá-los. Estilo fuzileiros." A linha caiu. Arthur sabia bem o que essa orientação implicava, especialmente com Gunny e seus recrutas motivados. Achou um banco com vista para a entrada do beco. Sentou e esperou. Não precisou esperar muito. Menos de 10 minutos depois, a rua calma se encheu, quase surrealmente, com a visão de fuzileiros, não com trajes de combate, mas alguns com uniformes de gala, outros com trajes de serviço. Gunny Miller, tenso como uma mola, liderava uns 8 homens, entre sargentos e recrutas, que claramente o admiravam. Moviam-se com rapidez disciplinada, típica do corpo, sem correr, mas firmes, não faziam barulho. O grupo chegou à boca do beco estreito. Gunny ergueu a mão e se espalharam, 2 ficando para impedir fuga, rostos sérios, postura firme, autoridade incontestável. Os outros 6, guiados por Gunny Miller, entraram no beco escuro.
Arthur, do banco, não via o que se passava lá dentro, mas ouvia, ou melhor, percebeu o fim abrupto das risadas. O silêncio caiu. Depois ouviu a voz de Gunny Miller, não gritando, mas clara cada palavra com autoridade gelada. Não dava para entender tudo, mas o tom era inconfundível. O de um instrutor repreendendo o recruta burro, prometendo consequências reais por desrespeito e burrice. Nada físico, só palavras duras e firmes. Após o que pareceu uma eternidade, talvez 5 ou 6 minutos, a voz cessou. Outra voz surgiu, também firme, explicando sobre respeito a idosos, veteranos e a comunidade. Depois, mais silêncio. Os adolescentes saíram, um a um. Pareciam outros, rostos pálidos, alguns quase chorando, sem bravatas, só pavor. Não correram. Caminhavam rápido, sem olhar para ninguém, saindo trôpegos, olhando para trás como se esperassem a fúria divina. Gunny Miller e os outros surgiram do beco, sérios, mas com level. Os outros 6, guiados por Gunny Miller, entraram no beco escuro. Arthur do banco não via o que se passava lá dentro, mas ouvia, ou melhor, percebeu o fim abrupto das risadas. O silêncio caiu. Depois, ouviu a voz de Gunny Miller, não gritando, mas clara, cada palavra com autoridade gelada. Não dava para entender tudo, mas o tom era inconfundível. O de um instrutor repreendendo recruta burro, prometendo consequências reais por desrespeito e burrice. Nada físico, só palavras duras e firmes. Após o que pareceu uma eternidade, talvez 5 ou 6 minutos, a voz cessou. Outra voz surgiu, também firme, explicando sobre respeito a idosos, veteranos e a comunidade. Depois mais silêncio. Os adolescentes saíram, um a um. Pareciam outros. Rostos pálidos, alguns quase chorando, sem bravatas, só pavor. Não correram. Caminhavam rápido, sem olhar para ninguém, saindo trôpegos, olhando para trás como se esperassem a fúria divina. Gunny Miller e os outros surgiram do beco, sérios, mas com um leve ar de missão cumprida. Gunny viu Arthur no banco, marchou até ele e fez uma continência perfeita. Sargento Moore, Arthur Green, senhor, a situação foi resolvida. Aqueles jovens aprenderam sobre honra, coragem e compromisso, com ênfase no respeito aos veteranos. Arthur levantou-se devagar, devolveu a continência com firmeza surpreendente. Obrigado, Gunny, e agradeça aos seus homens. Não precisa agradecer, senhor, respondeu Gunny, olhos duros. Cuidamos dos nossos, sempre, e não toleramos desrespeito ao corpo ou àqueles que construíram seu legado. Pausa. Tem certeza que está bem, senhor? Quer uma carona? Médico? Tô bem, Gunny, respondeu Arthur, com um pequeno e genuíno sorriso no rosto. Você e seus homens já me deram o melhor remédio, Arthur disse. Gunny Miller fez que sim com a cabeça, depois se virou para seus fuzileiros. Certo, rapazes, alinhem-se, vamos voltar para o posto. Bom trabalho. Os marines se formaram, deram meia volta com precisão e marcharam embora com a mesma disciplina com que tinham chegado, deixando a rua quieta de novo. Mas agora, algo ali estava diferente. Arthur os observou indo embora, sentindo um calor no peito que não vinha do sol. Ele se sentia visto, respeitado, não como um velho esquecido ou um peso, mas como um verdadeiro marine. Até sentiu vontade de pegar aquele doce agora. A história dos fuzileiros no beco virou lenda no bairro, contada com respeito e um pouco de riso. O grupo de jovens que levou a bronca mudou por um bom tempo. Andavam direitinho, davam espaço para os mais velhos e passaram a ter respeito por qualquer pessoa com roupa ou símbolo militar. Arthur Green seguiu com seus passeios tranquilos, mas agora, sempre que passava em frente ao posto dos marines, alguém lá dentro o saudava com um gesto firme, e ele respondia com um aceno de cabeça. Porque o espírito dos fuzileiros navais não desaparece com a idade e nem com os problemas da vida. Ele continua forte, e quando um deles é desrespeitado, a resposta, mesmo que seja só um grupo de bons marines dando um sermão em uns jovens num beco, vem rápida, firme e não é esquecida.
tem coisas que a gente simplesmente não pode fazer. Nunca. Semper Fidelis, se inscreva no meu canal se você acredita que o laço entre quem serviu ao país nunca se quebra e que respeitar nossos veteranos é uma missão sagrada.